E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacaninha? Como é que está a vida de vocês aí, onde vocês estiverem nesse Brasilzão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Espírito Santo, Piauí, Belém, na cidade de Belém do Pará, no próprio Pará, onde vocês estiverem nesse Brasilzão, na Amazônia, onde vocês estiverem no Acre, no Rio Grande do Sul, em Sergipe. Muito obrigado mais uma vez, você está no canal Paulo Dharma 1970, mais uma vez você está aqui, muito agradecido mesmo, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada, agradecendo a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Jesus que nos salvou da cruz, nos libertou do pecado. Estamos aqui sempre a agradecer, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos aqui. E que o Senhor nos conduza aqui nesse trabalho. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. Agradecendo a você, né, que está aí consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma. Muito obrigado mesmo. Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970. Entra no meu Instagram, beleza? Tranquilo? Se quiser ajudar o canal, 988-297-6791, o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? 10 segundos é o tempo que eu vou levar, ou nós vamos lá e vamos voltar, né? Nós vamos e voltamos. Nós vamos e voltamos, só o tempo de beber uma água, a gente volta em 10 segundos aqui, tranquilo? Não sai daí, hein? Vou estar te esperando. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Pronto, voltei. 10 segundos foi o tempo de ali tomar uma água e voltar aqui pro nosso canal, pro nosso vídeo, beleza? Seguinte, estou aqui com um texto. Semana passada, para resumir, né? Semana passada eu postei esse vídeo que é a Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Quem acompanha o canal sabe, né? Eu fiz esse vídeo aqui e eu percebi que muito do que o C.S. Lewis estava falando aqui tinha a ver com Freud, né? Mas eu não quis tocar na ferida, não quis dar o crédito ao Freud, embora eu percebesse que nas entrelinhas do C.S. Lewis ali tinha o Sigmund Freud, e eu fui atrás do texto do Freud. Eu tinha pego o Freud justamente para colocar no vídeo, mas eu acabei no meio do caminho deixando para lá e resolvi colocar o Nietzsche, que eu acho o principal. Seria a figura do inovador, né, no próprio Abolição do Homem, do C.S. Lewis, a figura do inovador, que é o princípio das ideias que vão descambar no século XX. Eu coloquei o Nietzsche, eu considerei, eu não quis dar essa moral para o Freud, mas o texto que eu acabei pegando, né, do Freud, foi o Mal-Estar na Civilização, este texto aqui, que está nessa coleção da Imago aqui, ó, essa edição da Imago. Vendo? Essa edição do Sigmund Freud, Imago, e que tem aqui o 21º volume, né? O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização e outros trabalhos aqui, com tradução, tem um monte tem umas pessoas aqui que fizeram as traduções da Imago Editora. Então eu peguei esse texto e fui ler, né? E fui pegar justamente esse Mal-Estar na Civilização, fui dar uma lida e fui conferir o que o Freud estava dizendo, né? O que o Freud estava colocando, que seria esse mal-estar na civilização, o texto de 1930, depois do nosso texto aqui, o Futuro de uma Ilusão, que é um texto que eu quero ler para o canal aqui. Eu ainda quero ler esse texto, eu quero pegar esse texto e dar uma lida, inclusive nesse próprio volume aqui, e postar aqui no canal. Eu comecei a ver, né, que o Freud, ele lá por volta de 1912, ele escreveu esse Totem e Tabu, ele postou esse texto, Totem e Tabu, que é justamente, que também tem no canal aqui, que ele vai lá, né, ele vai colocar lá a morte do pai, quando os filhos devoram o pai, isso seria as bases da civilização ocidental. Assim, ele vai pegar lá atrás, né, as pulsões de vida e morte, o Eros e Thanatos, e ele vai dizer nesse Totem Tabu que a nossa civilização ela começa exatamente com essa morte, né, do pai, com o ato dos filhos devorarem o corpo do pai. Ele vai colocar isso aqui, que é a nossa civilização, ela se baseia, ela está justamente fincada nesta ideia, entendeu? E inclusive no próprio Moisés e o monoteísmo, que é o outro texto, depois desse que tem também no canal, de 1930,
ele vai colocar, ele vai dizer, né, ele vai falar que o Moisés, além de ser uma criação egípcia, né, que ele vai dizer que o Moisés era egípcio, não tinha nada de judeu, que os judeus eliminaram Moisés, mataram Moisés e, entre aspas, sumiram com o corpo dele, ou posso dizer que comeram o corpo dele, né? Quer dizer, isso é uma nova visão de mundo que teve muita repercussão a partir de 30, né, quando o Freud publicou esse texto. Isso teve uma repercussão feroz. Então, o Freud, ele com esse mal-estar na civilização, ele vai dizer que nós temos culpa no cartório com isso. Isso é o nosso pecado. O nosso ocidente, ele tá fincado, em vez de ser com Adão e Eva, né, que era a base, em vez de ser com Adão e Eva, comer o fruto, o pecado. O nosso pecado vem exatamente em cima dessa ideia do totem tabu, que vai forjar a civilização ocidental. Ela vai montar, né? Ela vai montar a nossa civilização ocidental em cima deste assassinato do pai. Ou você derruba o totem, e daí os filhos passam a reinar. Essa é a visão dele, que inclusive ela vai permear a cultura ocidental. Ela vai justamente, né, nós vamos nos montar em cima dessa ideia primeva, desse princípio. Ela vai ser montada em cima disso. Mas eu vou puxar aqui algo aqui. O Freud ele recebeu a ideia de escrever este texto quando ele mandou uma carta para o Romain Rolland. O Romain Rolland, ele tinha lido, né, o Freud tinha mandado para ele, o Romain Rolland era amigo do Freud, tinha mandado para ele O Futuro de uma Ilusão, que é uma crítica à religião, né, às religiões em si e principalmente ao cristianismo. O Romain Rolland, ele vai mandar uma carta para ele dizendo assim: olha, eu concordo com muitas das suas ideias, mas você tá colocando um ênfase muito grande na questão da religião, da religiosidade. Talvez fosse bom você tentar, né, entender o que é a religião para o ser humano, né? O Futuro de uma Ilusão, que ele vai escrever em 1927. Romain Rolland dá esse conselho para ele. Nesse momento o Freud tem uma ideia. O Freud já estava bem idoso, ele estava 10 anos de falecer. Ele faleceu em 1939, esse texto é de 1929, 10 anos de falecimento, antes de falecer. O Freud ele tem a ideia, assim, caramba, ele começa a escrever um texto, esse texto, Mal-Estar na Civilização, mas ele assim, não se sentia muito, como eu vou dizer, ele não vai se sentir muito bem com o texto que ele estava fazendo. Olha só: em nenhum dos meus trabalhos anteriores tive, tão forte quanto agora, a impressão de que o que eu estou descrevendo pertence ao conhecimento comum e de que estou desperdiçando papel e tinta ao mesmo tempo que usando o trabalho e o material do tipógrafo e do impressor para expor coisas que na realidade são evidentes por si mesmas. Por essa razão, ficaria feliz em desenvolver o tema se isso levasse à conclusão de que o reconhecimento de um instinto agressivo, especial e independente significa uma alteração da teoria psicanalítica dos instintos. O Freud ele não é um arqueólogo, ele não é propriamente um filósofo, ele é um homem condutor da ideia da psicanálise, né, Mas ele vai, como eu tinha falado lá no Totem Tabu, ele vai justamente trazer materiais de ordem arqueológica, como é também o Moisés e o monoteísmo, para as ideias da psicanálise. Que o Freud não é nenhuma sumidade assim na questão da própria arqueologia e outras ciências. Ele não era, ele mesmo fazia questão de dizer isso. Mas o interesse dele era descobrir a origem do ser humano e, ao mesmo tempo, combater as religiões e o cristianismo e, propriamente, o judaísmo, né? O judaísmo. Não é segredo isso para ninguém. Não é segredo para ninguém. Aqui, ele vai começar o Mal-Estar na Civilização falando: é impossível fugir da impressão de que as pessoas comumente empregam falsos padrões de avaliação, isso é,
de que buscam poder, sucesso e riqueza para elas mesmas e os admiram nos outros, subestimando tudo aquilo que verdadeiramente tem valor na vida. No entanto, ao formular qualquer juízo geral desse tipo, corremos o risco de esquecer quão variados são o mundo humano e sua vida mental. Existem certos homens que não contam com a admiração de seus contemporâneos, embora a grandeza deles repose em atributos e realizações completamente estranhos aos objetivos e aos ideais da multidão. Facilmente poder-se-ia ficar inclinado a supor que, no final das contas, apenas uma minoria aprecia esses grandes homens, ao passo que a maioria pouco se importa com eles. Contudo, devido não só às discrepâncias existentes entre os pensamentos das pessoas e as suas ações, como também à diversidade de seus impulsos plenos de desejo, as coisas provavelmente não são tão simples assim. O Freud, ele vai nos culpar. Ele vai fugir da ideia do pecado original. Ele vai fugir da ideia do pecado original cristã e judaico, né? Judaico-cristã. Ele vai fugir disso. Mas aí ele vai criar justamente uma ideia de culpa, uma ideia que nós somos culpados, né? Por conta justamente do que eu tinha dito da ideia lá, do totem tabu, da morte do pai, da destruição do pai. E nós devoramos o antropofagicamente, né? Antropofagicamente nós devoramos o corpo do pai e nós adquirimos nesse tempo inteiro essa culpa. Nós somos culpados. É a culpa que nos leva a estarmos mal no mundo ocidental, no mundo em si. Nós estamos mal porque carregamos essa culpa dentro de nós, no nosso inconsciente. Nós temos um problema terrível de culpa. Nós carregamos essa culpa ao longo dos milênios e isso vai resvalar justamente no que temos, nesse mal-estar, né? Neste problema que nós temos civilizatório. Entendeu? Esse pecado nós carregamos. O Freud ele vai inverter justamente a culpa cristã do pecado original. Ele vai trazer para o mundo justamente essa culpa que vem lá do pai, da morte do pai. Não é mais Adão e Eva o responsável pelo pecado original, e sim a culpa que nós trazemos lá, né, desse devorar do pai. Isso é que o Freud vem colocar e vai nos levar a isso, né? Essa ideia, entendeu? Que ele vai jogar para nós. Nós não somos a culpa de todos os problemas da civilização, a culpa do que somos, dos nossos fracassos, a culpa da agressividade que nós temos com o outro. Tudo isso vem derivado lá do passado, justamente desse devorar do pai. Ele vai nos trazer isso. Deixa eu pegar aqui uma passagem aqui, ó. Olha só aqui. E vai culpar o cristianismo nisso, né? Ele vai dizer que o nosso problema vem exatamente do cristianismo. Olha aqui, ó. As religiões da humanidade devem ser classificadas entre os delírios de massa desse tipo. É desnecessário dizer que todo aquele que partilha um delírio jamais o reconhece como tal. Não pretendo ter feito uma enumeração completa dos métodos pelos quais os homens se esforçam para conseguir a felicidade e manter afastado o sofrimento. Mais aqui para frente, ó. O homem predominantemente erótico dará preferência aos seus relacionamentos emocionais com outras pessoas. O narcisista, que tende a ser autossuficiente, buscará suas satisfações principais em seus processos mentais internos. O homem de ação nunca abandonará o mundo externo, onde pode testar sua força. Quanto ao segundo desses tipos, a natureza de seus talentos e a parcela de sublimação instintiva a ele aberta decidirão onde localizará os seus interesses. Qualquer escolha levada a um extremo condena o indivíduo a ser exposto a perigos que surgem caso uma técnica de viver escolhida como exclusiva se mostre inadequada. Assim como o negociante cauteloso evita empregar todo o seu capital num só negócio, assim também a sabedoria popular nos aconselha a não buscar a totalidade de nossa satisfação numa só aspiração. Seu êxito jamais é certo, pois depende da convergência de muitos fatores,
talvez mais do que qualquer outro, da capacidade da constituição psíquica em adaptar sua função ao meio ambiente e então explorar esse ambiente em vista de obter um rendimento de prazer. Como eu disse, o Freud ele vai dizer que não existe essa história de amor ao próximo, que isso é uma tremenda falácia, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele vai dizer que isso não existe, que é isso uma mentira, entendeu? Ninguém ama ninguém, que o mundo é feito justamente dessa agressividade. Eu quero aquilo que é do outro. Nós nos civilizamos pela educação, né? A educação ela civiliza o homem, mas esses instintos que estão dentro de nós, isso nunca cessa. Ele vai isso às portas do nazismo. Ele não teve oportunidade de ver o que os nazistas fizeram, mas assim, a meu ver, o Freud mesmo ele não vai deixar barato a questão exatamente dessa biografia. Ele não vai deixar barato a ideia de que mesmo você se civilizando, se educando, escutando Wagner, o seu instinto de morte, as suas pulsões de vida e morte nunca vão cessar. Você é uma miséria, você é um ser miserável que deseja a morte do próximo, e não o amor, e não o bem ao próximo, que diz que isso não existe. Diz que isso é uma mentira, que essa falácia foi construída pelo cristianismo, e que o cristianismo vem com essa... E o judaísmo, né? O judaísmo por tabela vem construir essa ideia, essa mentira, que para ele era mentira. Aqui, ó. A religião restringe esse jogo de escolha e adaptação desde que impõe igualmente a todos o seu próprio caminho para a aquisição da felicidade e da proteção contra o sofrimento. Sua técnica consiste em depreciar o valor da vida. Ele vai dizer que os cristãos eles não valorizam a vida, já que eles pensam na vida além da morte. Isso Nietzsche também já tinha colocado, né, no Anticristo, que o cristão ele valoriza a vida além da morte, ele não valoriza isso aqui, não valoriza a sociedade, não valoriza a cultura, não valoriza nada. Ele só valoriza a ideia da morte, de morrer e para a eternidade junto com Jesus. Isso que Freud vai colocar. Sua técnica consiste em depreciar o valor da vida e deformar o quadro do mundo real de maneira delirante, maneira que pressupõe uma intimidação da inteligência. A esse preço, por fixá-las à força, um estado de infantilismo psicológico e por arrastá-las a um delírio de massa, a religião consegue poupar a muitas pessoas uma neurose individual. Dificilmente, porém, algo mais. Existem, como dissemos, muitos caminhos, história do caminho, né, que eu tinha colocado do Tao Te Ching, né, que o C.S. Lewis vai trazer. Não perde esse vídeo, se você não assistiu, já está postado no canal, A Abolição do Homem. Existem, como dissemos, muitos caminhos que podem levar à felicidade passível de ser atingida pelos homens, mas nenhum que o faça com toda segurança. Mesmo a religião não consegue manter sua promessa. Se finalmente o crente se vê obrigado a falar dos desígnios inescrutáveis de Deus, está admitindo que tudo que lhe sobrou como último consolo e fonte de prazer possível em seu sofrimento foi uma submissão incondicional. E se está preparado para isso, provavelmente poderia ter se poupado o detor que efetuou. Ele vai bater muito na religião, ele vai bater muito no cristianismo nesse texto. O Freud era um ateu convicto, ele era um ateu e morreu ateu. Não mudou nenhuma linha de pensamento dele. E os amigos ainda, né? Os amigos ainda aconselhavam ele muitas vezes, né? A se voltar para o próprio judaísmo. Mas o próprio judaísmo para ele era algo inconcebível. Aqui, ó. Olha só, não sou suficientemente erudito para fazer remontar a origem de sua cadeia o mais distante possível na história da espécie humana, mas um fator desse tipo, hostil à civilização, já devia estar em ação na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs, de uma vez que se achava intimamente relacionado à baixa estima dada à vida terrena pela doutrina cristã. O próprio Nietzsche vai colocar isso, né? O Nietzsche ele vai dizer que Deus morreu e que a culpa da nossa decadência, o Nietzsche vai trazer isso lá atrás, que a culpa da nossa decadência, do nosso mal-estar, né? Do nosso mal-estar, vem justamente do cristianismo. Ele vai culpar o cristianismo como a causa. Que nós tínhamos que voltar à religião pagã, nós tínhamos que sacrificar bebês,
nós tínhamos que viver pela guerra, nós tínhamos que matar a lei do mais forte, nós tínhamos que impor, né, se impor ao outro com força, na pancada, na paulada, e não essa religião, segundo ele, essa religião cristã de amor ao próximo, nada disso, nada disso. Nós tínhamos era que voltar ao passado, um renascimento, né, pagão, voltar ao passado e pegar o tacape e sair quebrando a cabeça dos outros aí, ou sacrificando criancinhas em templos pagãos, ou fazendo sexo indiscriminado. O Freud também vai trazer aqui justamente que nós temos problema com justamente o sexo, nós somos monogâmicos, nós temos uma esposa, um marido, nós temos poucos filhos, nós vivemos na monogamia, em vez de o sexo se abrir para o mundo, para todos fazendo sexo com todos, sendo amigos uns dos outros, assim, na questão da sexualidade, que seria lindo. E não essa visão pagã, visão cristã, quer dizer que nós vivemos na monogamia. Ele diz que o homem não está preparado para essa monogamia, que ele se força a isso, ele se força a essa monogamia, ele não vive verdadeiramente, né? Porque ele gostaria de ter todas as mulheres possíveis, mas aí vem a religião cristã e força o homem a ser monogâmico, ter uma mulher só, ter filhos no casamento, enquanto o homem podia estar aí, né? Naquela visão pagã, se jogando nas estripulias, porque para ele o homem não foi feito para isso. O homem não foi feito para isso. Quem coloca o homem nesse caminho aí é justamente o cristianismo. Entendeu? Que vai colocar o homem justamente nisso. Ó, sobre aqui. Existe ainda um fator adicional de desapontamento. Durante as últimas gerações, a humanidade efetuou um progresso extraordinário nas ciências naturais, em sua aplicação técnica, estabelecendo seu controle sobre a natureza de uma maneira jamais imaginada. As etapas isoladas desse progresso são do conhecimento comum, sendo desnecessário enumerá-las. Os homens se orgulham de suas realizações e têm todo o direito de se orgulharem. Contudo, parece ter observado que o poder recentemente adquirido sobre o espaço e o tempo, a subjugação das forças da natureza, consecução de um anseio que remonta a milhares de anos, não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderia esperar da vida e não os tornou mais felizes. Reconhecendo esse fato, devemos contentar-nos em concluir que o poder sobre a natureza não constitui a única precondição da felicidade humana, assim como não é o único objetivo do esforço cultural. Disso não devemos inferir que o progresso técnico não tenha valor para a economia de nossa felicidade. Para ele, nós estamos mal. Nós estamos mal, a nossa condição, por exemplo, humana tá terrível, tá péssima. Nós não chegamos a lugar nenhum. Não chegamos a lugar nenhum, mas como eu falei, a culpa é da religião, a culpa é do cristianismo. Se você tirar a religião, se você tirar o cristianismo, aí nós vamos voltar a uma espécie de idade de ouro. Nós vamos voltar a uma idade de ouro. Quer dizer, esse mal-estar na civilização, segundo ele, ela vem exatamente dessa culpa vindo da religião, do cristianismo. Desse cristianismo mal ajambrado. Não significa nada que a medicina tenha conseguido não só reduzir enormemente a mortalidade infantil e o perigo de infecção para as mulheres no parto, como também, na verdade, prolongar consideravelmente a vida média do homem civilizado. Há uma longa lista que poderia ser acrescentada a esse tipo de benefícios que devemos à tão desprezada era dos progressos científicos e técnicos. Aqui, porém, a voz da crítica pessimista se faz ouvir e nos adverte que a maioria dessas satisfações segue o modelo do prazer barato louvado pela anedota. O prazer obtido ao se colocar a perna nua para fora das roupas de cama numa fria noite de inverno e recolhê-las novamente. Se não houvesse ferrovias para abolir as distâncias, meu filho jamais teria deixado sua cidade natal e eu não precisaria de telefone para ouvir sua voz. Se as viagens marítimas transoceânicas não tivessem sido introduzidas, meu amigo não teria partido em sua viagem por mar e eu não precisaria de um telegrama para aliviar minha ansiedade a seu respeito. Em que consiste a vantagem de reduzir a mortalidade infantil, se é precisamente essa redução que nos impõe a maior coerção na geração de filhos, de tal maneira que, considerando tudo, não criamos mais crianças do que nos dias anteriores ao reino da higiene, ao passo que, ao mesmo tempo, criamos condições difíceis para a nossa vida sexual no casamento e provavelmente trabalhamos contra os efeitos benéficos da seleção natural. Enfim,
De que vale uma vida longa se ela se revela difícil e estéril em alegrias e tão cheia de desgraças que só a morte é por nós recebida como uma libertação? Sabe o que me vem na mente aqui quando eu leio e releio esse texto do Freud? Eu lembro do Cândido, do Voltaire. O nariz foi feito para colocar o óculos, né? É como se fosse aquelas obviedades, aquele mar de obviedades, né? Que o Freud ele acaba adentrando esse mar de obviedades. Óbvio, quem a gente veio, qual é o inimigo da vez? Vamos culpar o cristianismo pelo mal-estar da civilização. Isso já não é novidade. O Thomas Hobbes lá, o lobo é o homem do lobo. O Thomas Hobbes no Leviatã, entendeu? Ele vai, esse show de obviedades que o pessoal abraçou, né? O pessoal abraçou. Isso virou até isso virou um livro do Herbert Marcuse. Virou o Eros e a Civilização, de 1955, do Herbert Marcuse. É justamente o Herbert Marcuse vai pegar esse mal-estar da civilização e vai criar teses em cima desse escrito do Freud. Vai levar adiante, né, o show de obviedades do Freud. Eu lendo assim, caramba, isso me lembra o Cândido do Voltaire. Me lembra o Cândido, entendeu? Porque você, ele não traz nada de novo. Ele vai colocar justamente o pessimismo, um pessimismo atroz, né? Que nós não valemos nada, o ser humano não vale nada e o cristianismo não vale nada, entendeu? Ele vai jogar isso no ventilador e vai sair correndo. Ele joga, como foi no Moisés e o monoteísmo, ele joga a ideia de que o Moisés era egípcio e que não existia o povo judeu coisa nenhuma, que a descendência judaica era exatamente vinda do Moisés. Joga isso e sai correndo. Entendeu? Ele tem eu acho que não é nem a primeira vez que eu digo isso em vídeos sobre o Freud. Ele tende a criar uma ideia translocada. Ele vem com a ideia translocada qualquer, sem provas, né? O Moisés, ele era egípcio, ele não era nada, ele não tinha nada de judeu, ele não era descendente de judeu. Joga isso e vai embora. Entendeu? Olha aqui, não concebemos uma cidade do interior da Inglaterra, na época de Shakespeare, como possuidora de um alto nível cultural, quando lemos que havia um grande monte de esterco em frente à casa de seu pai em Stratford. Também ficamos indignados e chamamos de bárbaro o oposto de civilizado, quando nos deparamos com as veredas do Wienerwald, as colinas arborizadas aos arredores de Viena, cobertas de papéis velhos. A sujeira de qualquer espécie nos parece incompatível com a civilização. Da mesma forma, entendemos nossa exigência de limpeza ao corpo humano. Ficamos estupefatos ao saber que o Rei Sol emanava um odor insuportável. Meneamos a cabeça quando na Isola Bela, a bem conhecida ilha do Lago Maggiore, visitada por Napoleão poucos dias antes da Batalha de Marengo, nos é mostrada a minúscula bacia em que Napoleão se lavava todas as manhãs. Na verdade, não nos surpreende a ideia de estabelecer o emprego do sabão como um padrão real de civilização. Tô falando, vai por aí. Isso é igualmente verdadeiro quanto à ordem. Assim como a limpeza, ela só se aplica às obras do homem. As obras do homem. Nós criamos tudo, nós com o nosso cérebro, né, através de Deus que nos deu inteligência, nos deu, né, a capacidade, a ciência para produzir as coisas, né, a capacidade, a mente. Deus nos dá esse discernimento, nos dá a mente para justamente nós fazermos cálculos, levar o homem à lua. Mas o Freud desmerece isso tudo, dizendo que isso tudo é questínculas civilizatórias. Entendeu? O próprio capitalismo, né, que vem na origem da própria reforma protestante, você pode discordar de mim, mas a reforma protestante ela vem exatamente dentro desse processo de fazer com que o homem valorizasse o dinheiro, valorizasse sua casa, valorizasse a monogamia. Ele vai criar indústrias, a própria reforma vai trazer isso e ele vai desmerecer tudo isso. Ele vai dizer que a ciência tão propalada ciência, que é, né, fruto da reforma protestante, que isso não vale rigorosamente nada. Nada. A proteção da mulher, as escolas, a educação, a pedagogia, tudo isso ele vai desmerecer. Ele vai dizer que nada disso tem valor.
Ó, a liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização. Ela foi maior antes da existência de qualquer civilização. Ele vai dizer que no passado os homens eram mais livres, né? Lá na antiguidade, lá na época na visão dele, né? Do Totem Tabu, na visão do Totem Tabu, o homem era mais livre. Muito embora é verdade, naquele então não possuísse na maior parte valor, já que dificilmente o indivíduo se achava em posição de defendê-lo. O desenvolvimento da civilização impõe restrições a ela, e a justiça exige que ninguém fuja a essas restrições. O que se faz sentir numa comunidade humana como desejo de liberdade pode ser sua revolta contra alguma injustiça existente, e desse modo, esse desejo pode mostrar-se favorável ao maior desenvolvimento da civilização. Pode permanecer compatível com a civilização. Entretanto, pode também originar-se dos remanescentes de sua personalidade original que ainda não se achava domada pela civilização, e assim nela tornar-se a base da hostilidade à civilização. O impulso de liberdade, portanto, é dirigido contra formas e exigências específicas da civilização ou contra a civilização em geral. Não parece que qualquer influência possa induzir o homem a transformar sua natureza na de uma térmita. Indubitavelmente, ele sempre defenderá a sua reivindicação à liberdade individual contra a vontade do grupo. Grande parte das lutas da humanidade centralizam-se em torno da tarefa única de encontrar uma acomodação conveniente, isso é, uma acomodação que traga felicidade. Assim, o homem ele vai criar as coisas e a própria residência, a casa do indivíduo é como se fosse o útero. Nós voltamos ao útero quando temos uma casa. Tô falando, tem muito de Voltaire aqui, né? Tem muito de Cândido aqui do Voltaire nesse negócio. Ó, a periodicidade orgânica do processo sexual persistiu, é verdade, mas seu efeito sobre a excitação sexual psíquica foi invertido. Parece mais provável que essa modificação se tenha vinculado à diminuição dos estímulos olfativos, através dos quais o processo menstrual produzia efeitos sobre a psique masculina. Seu papel foi assumido pelas excitações visuais, que em contraste com os estímulos olfativos intermitentes, conseguiram manter um efeito permanente. O tabu da menstruação deriva-se dessa repressão orgânica, como defesa contra uma fase do desenvolvimento que foi superada. Todos os outros motivos são provavelmente de natureza secundária. Esse processo se repete em outro nível quando os deuses de um período de civilização superado se transformam em demônios. A própria diminuição dos estímulos olfativos parece ser consequência de o homem ter se erguido do chão de sua adoção de uma postura ereta. Isso tornou os seus órgãos genitais anteriormente ocultos, visíveis e necessitados de proteção, provocando desse modo sentimentos de vergonha nele. Ó, ele está aqui recriando o paraíso perdido aqui de Adão e Eva aqui, ó. O processo fatídico da civilização ter-se-ia assim estabelecido com a adoção pelo homem de uma postura ereta. A partir desse ponto, a cadeia de acontecimentos teria prosseguido, passando pela desvalorização dos estímulos olfativos e o isolamento do período menstrual até a época em que os estímulos visuais se tornaram predominantes e os órgãos genitais ficaram visíveis, e daí para a continuidade da excitação sexual, a fundação da família e assim para o limiar da civilização humana. Isso não passa de especulação teórica, né? Mas é o suficientemente importante para merecer uma averiguação cuidadosa a respeito das condições de vida que predominam entre os animais estreitamente relacionados ao homem. Um fator social está também inequivocamente presente na tendência cultural para a limpeza, que recebeu ex post facto justificativa em considerações higiênicas, embora se tenha manifestado antes da descoberta destas. O incentivo à limpeza origina-se no impulso a livrar-se das excreções que se tornaram desagradáveis à percepção dos sentidos. Sabemos que, no entanto, no quarto das crianças as coisas são diferentes. Os excrementos não lhes despertam repugnância, parecem-lhes valiosos como se fosse parte do seu próprio corpo, que dele se desenvolveu, que dele se separou. A partir disso, a educação insiste com especial energia em apressar o curso do desenvolvimento que se segue e que tornará as excreções desvalorizadas, repugnantes.
odiosas e abomináveis. Essa inversão de valores dificilmente seria possível se as substâncias expelidas do corpo não fossem condenadas por seus intensos odores a partilhar do destino acometido aos estímulos olfativos, depois que o homem adotou a postura ereta. O erotismo anal, portanto, sucumbe em primeiro lugar à repressão orgânica, que preparou o caminho para a civilização. A existência do fator social responsável pela transformação ulterior do erotismo anal é atestada pela circunstância de que, apesar de todos os progressos evolutivos do homem, ele dificilmente acha repulsivo o odor de suas próprias excreções, mas somente o das outras pessoas. Assim, uma pessoa não asseada, que não esconde as suas excreções, está ofendendo outras pessoas, não mostra consideração para com elas. E isso é confirmado por nossas expressões de injúria mais fortes e mais comuns. Seria incompreensível também que um homem empregasse o nome de seu mais fiel amigo no mundo animal, o cão, como termo injurioso, se essa criatura não provocasse seu desprezo através de duas características: ser um animal cujo sentido dominante é o do olfato e não ter horror dos excrementos, nem se envergonhar de suas funções sexuais. O Freud ele vai colocar aqui para nós aqui que era interessante que o ser humano ele não tivesse desenvolvido, né, um horror às excreções. As crianças às vezes não têm horror às próprias excreções. Assim, a cultura ela vai nos deixar fracos na visão dele, na própria visão do Nietzsche, né? Ele vai nos deixar fracos. Ele já tinha colocado isso lá no Além do Princípio do Prazer de 1925, né? Ele já tinha colocado essa questão justamente, né, que o ser humano ele vai, obviamente, ele vai roubar, tirar, né, lá do Nietzsche, que a cultura nos deixa molengas, entendeu? Ele vai colocar isso como algo real, né? Ele vai mais uma das teses. O amor que fundou a família continua a operar na civilização tanto em sua forma original, em que não renuncia à satisfação sexual direta, quanto em sua forma modificada como afeição inibida em sua finalidade. Em cada uma delas, continua a realizar sua função de reunir consideráveis quantidades de pessoas de um modo mais intenso do que pode ser efetuado através do interesse pelo trabalho em comum. A maneira descuidada com que a linguagem utiliza a palavra amor conta com uma justificação genética. As pessoas dão o nome de amor ao relacionamento entre um homem e uma mulher cujas necessidades genitais os levaram a fundar uma família. Também dão esse nome aos sentimentos positivos existentes entre pais e filhos e entre os irmãos e as irmãs de uma família, embora nós sejamos obrigados a descrever isso como amor inibido em sua finalidade, ou afeição. O amor com uma finalidade inibida foi de fato originalmente amor plenamente sensual e ainda o é no inconsciente do homem. Ambos, o amor plenamente sensual e o amor inibido em sua finalidade, estende-se exteriormente à família e criam novos vínculos com pessoas anteriormente estranhas. O amor genital conduz à formação de novas famílias e o amor inibido em sua finalidade a amizades que se tornam valiosas de um ponto de vista cultural, por fugirem a alguma das limitações do amor genital, como por exemplo a sua exclusividade. No decurso do desenvolvimento, porém, a relação do amor com a civilização perde sua falta de ambiguidade. Por um lado, o amor se coloca em oposição aos interesses da civilização. Por outro, esta ameaça o amor com restrições substanciais. Esta incompatibilidade entre amor e civilização parece inevitável e sua razão não é imediatamente reconhecível. Expressa-se a princípio como um conflito entre a família e a comunidade maior a que o indivíduo pertence. Já percebemos que um dos principais esforços da civilização é reunir as pessoas em grandes unidades, mas a família não abandona o indivíduo. Quanto mais estreitamente os membros de uma família se achem mutuamente ligados, com mais frequência tendem a se apartarem dos outros e mais dificilmente lhes é ingressar no círculo mais amplo da cidade. O modo de vida em comum, que é filogeneticamente o mais antigo e o único que existe na infância, não se deixará sobrepujar pelo modo cultural de vida adquirida depois. Separar-se da família torna-se uma tarefa com que todo jovem se defronta, e a sociedade frequentemente o auxilia na solução disso, através dos ritos de puberdade e de iniciação. Ficamos com a impressão de que se trata de dificuldades inerentes a todo o desenvolvimento psíquico, e em verdade, no fundo, a todo um desenvolvimento orgânico. Além do mais,
As mulheres logo se opõem à civilização e demonstram sua influência retardante e coibidora. As mesmas mulheres que de início estabeleceram os fundamentos da civilização pelas reivindicações de seu amor. As mulheres representam os interesses da família e da vida sexual. O trabalho de civilização tornou-se cada vez mais um assunto masculino, confrontando os homens com tarefas cada vez mais difíceis e compelindo-os a executarem sublimações instintivas de que as mulheres são pouco capazes. Já que o homem não dispõe de qualidades ilimitadas de energia psíquica, tem de realizar suas tarefas efetuando uma distribuição conveniente de sua libido. Aquilo que emprega para finalidades culturais, em grande parte, o extrai das mulheres e da vida sexual. Sua constante associação com outros homens e a dependência de seus relacionamentos com eles o alienam, inclusive de seus deveres de marido e de pai. Dessa maneira, a mulher se descobre relegada a segundo plano pelas exigências da civilização e adota uma atitude hostil para com elas. Olha só essa visão aqui, né? Que tem nesse pequeno texto aqui, que eu gostei bastante. O indivíduo aqui, ele faz uma análise bem interessante sobre o Totem Tabu, sobre o mal-estar na civilização. O que ele coloca aqui, ó? Os últimos dois grandes trabalhos de Freud, da década de 30, são solidários em sua ambição e decisão. Esse aqui, ó. Esse resumo da vida do Freud aqui. Vendo? O mal-estar na civilização retoma com todas as aquisições e desdobramentos da prática clínica e da metapsicologia dos últimos 20 anos as questões colocadas por Freud em 1908, com a publicação do texto A Moral Sexual Civilizada e a Doença dos Nervos Modernos. Quer dizer, ela vai girar, o Freud ele vai sempre estar girando em torno do passado sexual, né? Da moral sexual civilizada e a doença dos nervos, quer dizer, que vai trazer justamente o que já estava lá no próprio passado, né? E inclusive ele vai trazer isso no Totem Tabu também. Então ele vai aqui, ó. Este texto completo e importante de Freud, de certo modo, organiza uma série de questões apresentadas e dispersas em textos anteriores. Ele vai sempre estar usando, ele vai sempre ali estar girando, né? Nele, Freud grifa e ratifica as teses de Totem Tabu, de que o pai morto, assassinado, internalizado, gera os compromissos culposos com a civilização, com o bem-estar da coletividade, com as normas que foram instituídas para promover esse almejado bem-estar, mas que para isso paga o preço da renúncia pulsional e da incurável ferida narcísica. Daí o mal-estar da civilização. O pai introjetado e culpabilizante é a instância psíquica a qual Freud, em 23, em seu texto O Id e o Ego, chamará de superego. O superego como a marca inexorável no psiquismo de uma ferida narcísica aberta na experiência da castração e de modo algum devidamente cicatrizada. Mas o que é o mal-estar na civilização? Um mal-estar tão propalado após Freud? Trata-se da impossibilidade de encontrar e ocupar um lugar plenamente satisfatório onde reinaria a absoluta harmonia e a completa satisfação. Somos os autores do parricídio, como eu falei, né? E como tal, criminosos. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Não na forma cristã, mas na forma que freudiana. Né? Nós somos criminosos. O pai foi sacrificado em benefício dos irmãos e por isso a culpa é de todos e de cada um deles. O crime é coletivo, mas a culpa se inscreve e reside na experiência singular do sujeito. Quer dizer, ele está tirando de novo, ele vai tirar de novo a ideia, né? Ele vai tirar de novo a ideia do pecado, mas ele não aceita o pecado vindo pelo cristianismo e pelo judaísmo. Ele vai ter que criar uma nova forma de culpabilizar o homem. Né? Ele vai criar isso. Essa escolha, o crime é coletivo, mas a culpa se inscreve e reside na experiência singular do sujeito. Essa escolha, que culminou com o assassinato do pai, mas que principiou como uma resistência à tirania, tem sua origem num desejo sobre o qual não se pode negar a responsabilidade. O desejo que a escolha vincula implica necessariamente em responsabilidade coletiva, sendo a responsabilidade de uma forma sublimada da culpa. Ser responsável diz respeito a um certo nível de emancipação da figura paterna, um compromisso entre pessoas, grupos e sociedades que exige desapego narcísico e distanciamento relativo da exclusivista culpa individual. Quer dizer, nós temos a culpa, na visão dele nós não temos o pecado original, mas nós temos a culpa. Nós somos culpados justamente desse fato de ter lá, como eu tinha falado antes, né, nós termos matado o pai.
Nós temos devorado o Pai. Ó, uma das exigências ideais, tal como as denominamos, da sociedade civilizada, diz a sociedade, diz ela, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Essa exigência, conhecida em todo mundo, é indubitavelmente mais antiga que o cristianismo. Ele vai dizer que isso é mais antiga, mais velho. Da onde, né? Ele não diz. Mas ele diz que essa ideia do amai-vos uns aos outros, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo, é mais antiga que o cristianismo. Só que ele não diz de onde é que é esse mais antigo. Que a apresenta como sua reivindicação mais gloriosa. No entanto, ela não é de certo excessivamente antiga. Mesmo já em tempos históricos, ainda era estranha à humanidade. Se adotarmos uma atitude ingênua para com ela, como se a estivéssemos ouvindo pela primeira vez, não poderemos reprimir um sentimento de surpresa e perplexidade, porque deveríamos agir desse modo. Que bem isso nos trará? Acima de tudo, como conseguiremos agir dessa maneira? Como isso pode ser possível? Meu amor para mim é algo de valioso que eu não devo jogar fora sem reflexão. A máxima me impõe deveres para cujo cumprimento devo estar preparado e disposto a efetuar sacrifícios. Se amo uma pessoa, ela tem de merecer meu amor de alguma maneira. Aí ele vai dizer aqui, né? Mais aqui, ó. Através de um exame mais detalhado, descubro ainda outras dificuldades. Não meramente esse estranho é, em geral, indigno de meu amor. Honestamente, tenho de confessar que ele possui mais direito à minha hostilidade e até mesmo meu ódio. Não parece representar o mais leve traço de amor por mim e não demonstra a mínima consideração para comigo. Se disso ele pode oferir uma vantagem qualquer, não hesitará em me prejudicar, tampouco pergunta a si mesmo se a vantagem assim obtida contém alguma proporção com a extensão de dano que causa em mim. Ama teu próximo como este te ama. Ele vai dizer que não, isso não existe. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Aqui, o elemento de verdade por trás de tudo, elemento que as pessoas estão tão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que no máximo podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Nós somos agressivos. Nós fazemos mal aos outros. Nós vivemos para fazer mal aos outros. Isso vem lá de trás, segundo ele. Aqui vai dar uma cutucada aqui. Os comunistas acreditam ter descoberto o caminho para nos livrar de nossos males. Segundo eles, o homem é inteiramente bom e bem disposto para com seu próximo. Mas a instituição da propriedade privada corrompeu-lhes a natureza. A propriedade da riqueza privada confere poder ao indivíduo e com ele a tentação de maltratar o próximo, ao passo que o homem excluído da posse está fadado a se rebelar hostilmente contra seu opressor. E ele vai aqui, né? Ele vai aqui páginas e páginas. Eu tinha separado muita coisa aqui, mas justamente, né? Que ele vai trazer, ele vai justamente jogar na nossa cara, né? Que nós somos culpados. Nós somos a culpa em si. Se a civilização está como está, né? Se a civilização está passando por um mal-estar, a culpa toda é nossa. Olha aqui, Por consequente, é bastante concebível que tampouco o sentimento de culpa produzido pela civilização seja percebido como tal e, em grande parte, permaneça inconsciente ou apareça como uma espécie de mal-estar. Uma insatisfação para a qual as pessoas buscam outras motivações. Outras motivações. As religiões, pelo menos, nunca desprezaram o papel desempenhado na civilização pelo sentimento de culpa. Ademais, ponto que deixei de apreciar em outro trabalho, O Futuro da Ilusão, né? Elas alegam redimir a humanidade desse sentimento de culpa, a que chamam de pecado. Da maneira pela qual, no cristianismo, essa redenção é conseguida pela morte sacrificial de uma pessoa isolada, que desse modo toma sobre si mesma a culpa comum a todos. Conseguimos inferir qual pode ter sido a primeira ocasião em que essa culpa primária, que constitui também o primórdio da civilização, foi adquirida. Então, tá vendo? Ele vai culpar o cristianismo, ele vai culpar a morte na cruz, ele vai culpar o sacrifício de Jesus na morte, como o início, o primórdio da nossa civilização. Isso é a base dele. Ele vai culpar, né?
Ó, embora talvez não seja de grande importância, não é supérfluo, né? Não é supérfluo você culpar o cristianismo. Porque é isso que é a base, né? A base do nosso problema de sermos o que somos, né? Nós sermos o que somos, a base está justamente no cristianismo. Ou aqui, ó, a parte que ele vai fechando aqui o texto. Olha só aqui. Ó, a questão fatídica para a espécie humana parece-me saber se, até que ponto seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e autodestruição. Talvez, precisamente com relação a isso, a época atual mereça um interesse especial. Os homens adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle que, com sua ajuda, não teriam dificuldades em se exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso e é daí que provém grande parte de sua atual inquietação, de sua infelicidade e de sua ansiedade. Agora só nos resta esperar que o outro lado dos dois poderes celestiais, o eterno Eros, desdobre suas forças para se afirmarem na luta com seu não menos imortal adversário. Mas quem pode prever com que sucesso e com que resultado? Ele já estava prevendo aqui o advento do nazismo. Então ele vai colocar justamente essa parte final, né? Qual será o futuro, né, do ser humano, do Ocidente, justamente com o advento do nazismo que está às portas? Qual vai ser essa pulsão de morte, esse Eros e Thanatos? O que vai advir disso? Como nós sabemos, ele morreu em 1939 e exatamente quando ele morreu foi dado início à Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, dessa forma. Então esse texto, senhoras e senhores, é o mal-estar na civilização. Dei aqui uma geralzinha. Procure ler, se te interessar, ler Freud, estudar Freud. Vale muito a pena. Procure também a biografia do Freud, né? Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Guy. Esta biografia aqui tem vídeo no canal. Tá? Vale muito a pena. O Totem Tabu também tem vídeo no canal. O próprio Moisés e o Monoteísmo também tem vídeo no canal. O Freud, ele é um parceiro, né? Ele é um parceiro do canal. Essa edição aqui é a norte-americana, né? Civilizations and Discontents, Freud, da Pinguim. Entendeu? Ele é um parceiro aqui do canal de muito tempo aqui, que ele vem passando aquilo pelo canal e eu venho dando risadas, né? Eu venho dando risadas aqui ocasionais, né? Com relação aos textos do Sigismundo, né? Sigismundo Freud. Sigismundo. Beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Eu vou deixar aqui no cardzinho aqui um vídeo do Freud para vocês assistirem. Se vocês gostaram desse texto, continue, porque tem sempre mais um material aqui do Freud aqui no nosso canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo? Beleza? Então, o mal-estar na civilização. Este foi o vídeo de hoje. Este vídeo do canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo, gente? Então, beleza, ó. Não deixe de assistir aí, tem mais um videozinho do Freud que eu vou deixar aqui no card aqui embaixo aqui, tranquilo? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe aqui sempre, que nós estamos sempre com vídeo novo aqui, beleza? Tranquilo? Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. O vídeo tá aqui, hein? Não esquece, valeu, tchau.